Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Léo. Vamos à nossa questão da banca FCC, prova de ensino médio para técnico, AGED 2018, prova recente. Olha o que a banca cobrou. Uma forma verbal na voz passiva está em, ou seja, onde há uma frase em que o verbo apresente, em que o verbo, né, se encontra na voz passiva. E antes de qualquer coisa, vamos entender voz passiva. Eu tenho a voz passiva, que é formada pelo verbo ser mais um particípio. Exemplo aí, foi falado, foi falada, né? Posso falar, foi explicado. Então, o verbo ser mais o particípio, né? Em regra, eu tenho uma voz passiva. Qual voz passiva? Voz passiva analítica. Também eu posso ter a voz passiva sintética, que é formada pelo verbo mais o ser, chamado de partícula apassivadora. Vende-se lote. Lote é vendido. Legal? E além do mais, quando falar em voz passiva, há uma ideia diferente da voz ativa. Ativa, o sujeito faz a ação, na passiva ele passa a receber a ação. O Léo ensinou a matéria ativa. Agora a matéria foi ensinada, percebeu a diferença? Passou a ser voz passiva. Então, vamos aí. Letra A. A carne do futuro poderá mesmo ser produzida em laboratório? Então, nós temos aí o verbo ser mais um particípio. Tem chance. Na letra B, é uma das últimas palavras em tecnologia. O está no presente e aí nós temos apenas um verbo. Então, dica, para que haja voz passiva analítica tem que ter uma locução verbal. Já te ajudou, legal, gente? Quando for voz passiva sintética, você pode ter um verbo, só que você tem que ter a partícula apassivadora. Então, a letra B está descartada. Letra C, as ferramentas a ferramenta é capaz de transmitir. Cuidado aí que só temos um verbo, que é o verbo é. Transmitir ali, no caso, está ligado a capaz. Tudo bem, gente? Então, a ferramenta é capaz e ali eu tenho voz ativa. Letra D. A chegada e a difusão de novas tecnologias vão revolucionar. Léo, chegada ali não é um verbo no particípio? Não. O a é artigo. O artigo substantiva a palavra. A chegada ali está como substantivo. Temos o verbo vão revolucionar, que é uma locução verbal, encontro de dois verbos. Só que, gente, para que haja voz passiva, eu tenho que ter um verbo no particípio. Não é o caso aí do vão revolucionar, tudo bem? Então, tchauzinho. Letra E. A Embrapa Gado de Corte está lançando um cabresto de sensores. Está lançando, é uma locução verbal sim, só que é um verbo terminado em gerúndio, NDO, cantando, falando. E ela está lançando, denota uma ação. Logo eu tenho voz ativa, então a banca considerou aí a resposta letra A. Então, por meio desta questão, você já aprendeu o que seria voz passiva e como que ela é formada. Verbo ser mais um verbo no particípio. Voz passiva analítica. Ou verbo mais a partícula ser, que eu vou ter voz passiva sintética. Oi, vamos aí a mais uma questão da banca FCC. É um prazer ensinar os macetes, as dicas. E olha a questão que caiu, gente. Constituem uma causa e seu efeito. Causa e consequência. A banca FCC gosta de cobrar esse assunto e muita gente às vezes não sabe. E eu vou dar um macetinho bem legal que vai ajudar. Agora preste atenção. A banca pede causa e efeito. Nessa ordem, ou seja, respectivamente. Primeiro tem que ter a causa, depois o seu efeito. Lê, o que seria isso? Olha aí o que eu fiz. Causa é o motivo. O que leva? Consequência é o resultado, leva a alguma coisa. Então, o motivo leva a algo, certo? Esse algo, então, é a consequência. O motivo levar a algo. Algo é a consequência do motivo. Vejamos, fiquei impressionado com a metáfora. Então, quando ele fala que ficou impressionado, perceba que isso aí é resultado. Porque se eu fiquei impressionado com algo. Então, no primeiro caso, Léo, ele colocou o efeito primeiro. Já estaria errado. Ficou bem claro agora? Então, ó, quando você pensar que uma coisa é resultado de outra, isso é consequência. Se eu falar assim com você, fiquei em casa. Ficar em casa é resultado.
Legal? É resultado de algo, percebeu? Não viajei, é resultado de algo. Ficou bem claro agora? Então, letra A está fora. Letra B. Mal escrevo essa palavra. Vejo um dos minúsculos seres, né? Ou seja, já escrevo essa palavra e já vejo um dos minúsculos seres. Nesse caso aí, mal escrevo essa palavra não é o motivo, tá, gente? Quer dizer, nem consegue escrever, esse mal aí, na verdade, nem consegue escrever a palavra. Agora vem uma dica. Nem sempre a frase que a banca colocar vai apresentar causa e consequência. Ela coloca ali só por colocar. Se eu falar assim com você, fiquei em casa para estudar, certo? Fiquei em casa, você pode pensar que é um motivo, fiquei em casa, ou uma causa, né? Ou uma consequência, foi a sua ideia. Para estudar não tem nada a ver com consequência nem resultado, deu para entender? Então nem sempre vai haver. Então a letra B não tem essa ideia aí, tudo bem? Letra C, é um pássaro que desconheço. Pousou num galho de manacá florido. Então a mesma coisa, é um pássaro que desconheço, não é nem causa e nem efeito, tá? Com as duas frases. Lembrando que a causa e efeito tem que haver, tem que ter uma relação entre as duas orações, tá ok? Os dois períodos aí. No trabalho diário de um jornalista, isso é quase impossível. Olha aí, o que é quase impossível? No trabalho diário de um jornalista, isso é quase impossível. Alguma coisa é impossível no trabalho, é uma frase só. Então, para você ver até uma lógica, quando falar causa e consequência, você tem em regra, período composto. Por exemplo, por não estudar, não passou na prova. Por não estudar é o motivo. Legal? Não passou na prova é o resultado, percebeu aí? Aí eu tenho o motivo, legal? E o resultado. Então, eu tenho um período composto. Uma oração está relacionada à outra, por isso chama causa e consequência. O país investe na economia. As pessoas ficam mais ricas. Ficarem ricas decorre de quê? De o país investir na indústria, assim vai. Legal, gente? Letra E, os estudantes filmavam e fotografavam as aulas. Então, eles faziam uma coisa, isso é uma ação. O que eles faziam? Filmar, eles filmavam e fotografavam. Legal? Em alguns cursos da Universidade de Princeton, o celular e o tablet foram proibidos. Ah, aí sim, olha só. Ser proibido é um resultado, concorda? O celular e o tablet foram proibidos em decorrência de que os alunos usavam na sala de aula. Então, usar na sala é o motivo. O que eles faziam? Usar celular na sala. Resultado: ser proibido o celular na sala. Léo, agora eu entendi. Ficou mais ou menos claro? Tá vendo? Essa diquinha ajuda. Ó. Causa é o motivo. O que vai gerar? Tá? E a coisa gerada é o resultado. Legal? E aí você aprende também que para que haja causa e consequência, eu tenho que ter em lógica um período composto, certo? Uma oração em relação à outra. E quando houver causa e consequência, pode ser feita pelo semântica, pelo sentido, né? Igual, país investe na economia, as pessoas têm mais emprego, tá vendo? Causa e consequência, né? Investir numa coisa, mais emprego. Agora também posso ter isso por meio de conectivos. Por exemplo, uma preposição por não estudar, não passou na prova. Eu tenho a por dando ideia de já que não estudou. Então, cuidado, eu posso ter uma conexão por meio de, eu posso ter essa causa e consequência por meio de conectivos, por meio de orações reduzidas, por meio de sentido. Aqui é só um comentário, tá? Na aula aí a gente explica, vai dar várias dicas aí, e você vai fazendo outras questões também. Fica por aqui não, né? Nossa resposta aí então é a letra E de elegante, especial, que é você, legal? Vamos aí a mais uma questão da banca FCC, conhecendo como que a banca trabalha. Olha aí que legal. O emprego dos verbos está plenamente de acordo com a norma padrão da língua. Ou seja, a banca já falou que quer trabalhar os verbos. E quando falar em verbo, gente, muito cuidado. Pode ser conjugação, pode ser escrita, pode ser concordância, legal? Então, qual é o foco? Primeiramente, destacar o verbo. Então, nós temos aí na letra A, resultariam. E vai a dica do Léo. A banca FCC normalmente gosta de cobrar concordância, né, verbal. Então nós vamos focar nisso. E como que eu vou tentar? Vou encontrar o sujeito. Pego o verbo e vou fazer o papel das mulheres, que é o quê? Questionar. Vamos lá? Resultariam. O que que vai resultar? Vamos lá? Para Diógenes ter
autodomínio e liberdade resultaria. O que resultaria? Ter autodomínio. Leão, mas ali tem um E, o E não está somando? Cuidado, pessoal. Uma coisa é ter autodomínio e ter liberdade resultariam. Como só tem um núcleo, que é o verbo ter, eu tenho uma coisa e outra, o verbo fica no singular. Deu para entender? É a mesma coisa de eu falar, o professor de português e física chegou. Quem chegou é o professor. Somente um professor e ele exerce duas áreas. Agora, o professor de física e o professor de química chegaram. Deu para entender? Letra B. Vamos marcar. Então, a letra A está errada. Letra B, nós temos o mantém. Vamos lá, quem é que mantém, né? Entre os maiores filósofos da Grécia Antiga, destacam-se Diógenes, um mendigo que se mantém. Quem é que mantém? Um mendigo. O sujeito está no singular, o verbo manter tem que ter o acento agudo. Agudo representa singular. Circunflexo representa o plural. Então a letra B também está errada. E além do mais, nós temos o destacam-se. Quem é que se destaca? Diógenes. Logo, somente um sujeito. Destaca-se. Então, bem simples. Encontre o verbo e tente encontrar o sujeito dele. Na letra C, nós temos aí o verbo pode ser. O A com H normal, sem problema, sentido de existir. Há certos bens cuja essência é. Quem é? Essa essência é tão afeita aos humildes que não pode ser. Quem é que não pode ser? Essa essência não pode ser, ao menos, compreendida. Letra C está correta. Letra D, nós temos constam. O que consta? Conforme o que constam, errado. Dica do Léo. Quando houver o O antes do que, nós vamos trocá-lo por aquilo. Esse O exerce a função de pronome demonstrativo. Conforme aquilo que consta. O que consta? Aquilo. Certinho, gente? A letra D já está errada. Vamos então aí. Deixa eu ver aqui. Diógenes foi aprisionado por piratas que o vendeu. Na verdade, quem é que vendeu? Piratas que o venderam, né? Os piratas venderam ele. Olha a pegadinha aí. É outro verbo que eu nem marquei, mas sem problema. Na letra E, existe. O que existe? Relatos. Relatos existem. Houve erro aí de concordância. Mas, Léo, o verbo existir não fica no singular? Não. É o haver no sentido de existir. Havia uma pessoa, havia duas pessoas. Existe uma pessoa, existem duas pessoas. Resposta aí, letra C. Vamos lá. O que a banca solicita? A atuação combinada dos vocábulos, ou seja, dessas palavras em destaque, articula as orações na ordem. E aproximou-se tanto do velho que, tanto uma coisa que levou a outra, de tanto que estudou, passou no concurso. Legal? De tanto que estudou, passou no concurso. Quando houver essa ideia de intensidade mais do que, eu vou ter um conectivo de consequência. E quando você tem consequência, você tem uma causa. Uma causa leva a um resultado. Estudou tanto que levou a alguma coisa, certinho? Aproximou-se tanto do velho, aproximar-se do velho é o motivo, é a causa. A consequência é que a sua sombra projetou sobre ele, né? A sombra dele foi projetada sobre o velho. Legal, gente? Nossa resposta aí, então, é a letra D. A banca FCC vem cobrando muito esse tipo de questão de causa e consequência. Causa é o motivo, o que leva. Consequência é o resultado, o que foi gerado. Vamos aí a mais uma questão, prova do estado de Amazonas 2018, nível superior, banca FCC. E aí é uma matéria que a banca sempre gosta de cobrar, você não pode deixar de estudar. Anote aí que é vozes verbais, voz ativa, voz passiva, voz sintética, né? Voz passiva sintética. Não deixe de estudar. Legal, gente? Transformando-se o segmento sublinhado acima em sujeito da frase. Olha lá. E então, de súbito, ouvimos a voz de Wagner. Ali nós temos a voz como objeto.
Nós, sujeito. Nós ouvimos, sujeito oculto. Oculto é aquele que esconde no verbo, ocorre com os pronomes retos eu, tu, ele, nós e vós, exceto o pronome eles, legal? Que desempenha aí a função de sujeito indeterminado. A forma verbal resultante será: como que você faz a voz verbal? Olha que legal. Ali nós temos voz ativa. Nós ouvimos a voz. Legal? Voz ativa, sujeito pratica ação. Ele quer que você transforme para a voz passiva. Porque, o segmento sublinhado acima em sujeito. Então, vou inverter a voz. Legal? Você tem que começar a deduzir isso. Quando eu falo nós ouvimos a voz, ele quer agora que a voz vire sujeito, eu vou mudar a forma verbal. Eu vou mudar, no caso, a voz verbal, né? Olha aí, o que você tem que fazer? Veja a quantidade de verbos. Primeiramente, quantos verbos temos aí? Ouvimos um verbo. Macete. Se há um verbo, na voz passiva vai haver dois. Se houver dois verbos, na voz passiva vai haver três. Então já é uma ajuda. Então olha só, ouvimos há um verbo. Eu tenho que ter na resposta dois. A letra A continua, a letra B sai fora, porque só existe um. Olha que legal, tá vendo? E a letra C, D e E continuam. Tudo bem? É uma dica. Tudo bem? Nas demais questões você vai aprender outras táticas e outras dicas também. Analise, tá? Não é análise, é analise o tempo verbal. Como assim? Ouvimos, tá? Nós ouvimos. Eu ouço, no caso, e ele ouve, nós ouvimos. Então, posso considerar ali presente. Se o verbo está no presente, o tempo verbal também tem que estar no presente. Então, há um verbo, eu tenho que acrescentar um outro. São dois verbos, então. Qual o verbo que acrescenta? Sempre o verbo ser. Em regra, o verbo ser. Legal? O verbo ser. E aí o verbo ser tem que ficar no presente, porque na voz ativa está no presente, então a voz passiva também vai ficar no presente. O presente do verbo ser é o que, gente? É. Então, nós já mandamos embora a letra B, agora tchau a letra D, tchau a letra E, porque foram é passado. Fomos também é passado. Legal? Então, ficamos aí com a A e a letra C. E aí a terceira regrinha, faça a concordância. Quando eu falar concordância, ela é tanto verbal quanto nominal. A voz é, tudo bem, nas duas ali. Só que agora, é ouvido ou é ouvida? Não é o Wagner que é ouvido, é a voz dele. Então, o pessoal vai ficar como? A voz de Wagner é ouvida por nós. Legal, gente? Resposta aí, letra C. Olha só, nesta questãozinha você aprendeu a fazer vozes verbais. Voz passiva analítica, tá? A voz de Wagner é ouvida por nós. Voz passiva analítica. Não pode ser a letra B, porque só tem um verbo. Poderia até ser se fosse uma voz passiva sintética. Se fosse assim, né? Ouve-se a voz, né? A voz é ouvida, mas não é o caso ali. Tudo bem? Colocou ouvem. Certinho, gente? Então, são esses comentários que vão ajudar você a estudar melhor, a tirar uma melhor nota, a entender a banca. É isso que a gente faz no nosso curso completo, legal? Com provas, aí a gente tem as provas, tem suporte, tem videoaulas, tem os macetinhos, tem as questões comentadas. Tudo bem? Vamos à nossa questão da banca FCC, prova de ensino médio para técnico, AGED 2018, prova recente. Olha o que a banca cobrou. Uma forma verbal na voz passiva está em, ou seja, onde há uma frase em que o verbo se encontra na voz passiva. E antes de qualquer coisa, vamos entender voz passiva. Eu tenho a voz passiva, que é formada pelo verbo ser mais um particípio. Exemplo aí, foi falado, foi falada, né? Posso falar, foi explicado. Então, verbo ser mais o particípio. Em regra, eu tenho uma voz passiva. Qual voz passiva? Voz passiva analítica. Também eu posso ter a voz passiva sintética, que é formada pelo verbo mais o ser, chamado de partícula apassivadora. Vende-se lote. Lote é vendido. Legal? E além do mais, quando falar em voz passiva, há uma ideia diferente da voz ativa. Ativa, o sujeito faz a ação. Na passiva, ele passa a receber a ação. O Léo ensinou a matéria ativa. Agora a matéria foi ensinada, percebeu a diferença? Passou a ser voz passiva. Então, vamos aí. Letra A. A carne do futuro poderá
mesmo ser produzida em laboratório. Então nós temos aí o verbo ser, mas um participo, chance. A letra B é uma das últimas palavras em tecnologia. O é está no presente e aí nós temos apenas um verbo. Então diga, para que haja voz passiva analítica tem que ter uma locução verbal. Já te ajudou, legal, gente? Quando for voz passiva sintética, você pode ter um verbo, só que você tem que ter a partícula apassivadora. Então a letra B está descartada. Letra C, as ferramentas a ferramenta é capaz de transmitir. Cuidado aí que só temos um verbo, que é o verbo é. Transmitir ali, no caso, está ligado a capaz. Tudo bem, gente? Então, a ferramenta é capaz e ali eu tenho voz ativa. Letra D, a chegada e a difusão de novas tecnologias vão revolucionar. Léo, chegada ali não é um verbo no particípio? Não. O a é artigo. O artigo substantiva a palavra. A chegada ali está como substantivo. Temos o verbo vão revolucionar, que é uma locução verbal, encontro de dois verbos. Só que, gente, para que haja voz passiva, eu tenho que ter um verbo no particípio. Não é o caso aí do vão revolucionar, tudo bem? Então, tchauzinho. Letra E. A Embrapa Gado de Corte está lançando um cabresto de sensores. Está lançando é uma locução verbal, sim, só que é um verbo terminado em gerúndio, NDO, cantando, falando, e ela está lançando denota uma ação. Logo eu tenho voz ativa, então a banca considerou aí a resposta letra A. Então, por meio desta questão, você já aprendeu o que seria voz passiva e como que ela é formada. Verbo ser mais um verbo no particípio, voz passiva analítica. Ou verbo mais a partícula ser, que eu vou ter voz passiva sintética. Vamos aí a mais uma questão da banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Prova do TRT, 24ª região, prova de ensino médio, ok? Comentário aí pelo professor Léo. No trecho, os bancos e as empresas que efetuam pagamentos no início do primeiro parágrafo, o que exerce a função pronominal, ou seja, ele tem a função de um pronome. Ele é um pronome relativo. O que é um pronome relativo? É quando o que faz referência a um elemento anterior. Note, os bancos e as empresas que efetuam. Quem é que efetua? Que efetua esses bancos e as empresas. Perceba que o que está substituindo esses dois elementos. O trecho do texto em que essa palavra exerce a mesma função. O que a banca FCC quer? Ela quer que você saiba em qual alternativa o que tem a função de ser pronome relativo, ok? Aí vou dar uma diquinha bem legal. Sempre que você pegar o que e conseguir trocar pelo isso, ele será uma conjunção integrante e não pronome relativo. Então vamos tentar aplicar essa dica. Eu vou pegar o que e trocá-lo pelo isso. Eu vou cortar do que para frente, né? Vou pegar o que e cortá-lo e trocá-lo pelo isso. Vejamos. Letra A. Também vale notar isso. Esqueça o resto da frase. Percebeu? Percebeu que a troca é possível? Esse que é uma conjunção integrante. Letra B. Conclui-se isso. Novamente, conjunção integrante. Olha, Léo, fica bem mais fácil, bem simples. De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações, isso. Perceba que não tem sentido. E também agora o que você vai fazer? O que? Você vai olhar se ele está substituindo alguém. Cerca de metade das organizações que atuam. Quem é que atuam? Quem é que atua? Essas organizações. O que aí exerce a função de pronome relativo. Resposta, letra C. Façamos as outras. Mais de um terço, 38%, das organizações reconhece isso. Léo, gostei demais. Bem simples, pessoal. E a banca FCC já cobrou isso várias vezes, tá? Ela não cobrava e agora vem cobrando. Lembrando que essa prova é de 2017, hein? Vamos lá. Letra E. O estudo revela isso. Logo, conjunção integrante. A, B, D e E, conjunções integrantes. E na letra C, pronome relativo. Ficou bem claro? Vamos aí a mais uma questão da banca FCC.
Então vamos lá ao nosso comentário, prova de 2017 para técnico. A oração destacada, oração, lembrando aí nesse período, na verdade a oração tinha que ter o verbo, mas tudo bem. Quando falar em oração tem que ter verbo. A oração destacada pode ser substituída. Por que ela é oração? Toda oração tem verbo. Perceba que ele destacou um termo que não tem verbo. Deveria ser o termo destacado ou a expressão destacada. Pode ser substituída, conforme a norma padrão da língua. Além de substituir, você tem que manter também a gramática, ok? Apesar de saraus e oficinas. Olha o que ele colocou. A despeito de haverem saraus e oficinas. Perceba que aqui ele está trabalhando com a conjunção e também com a concordância. O verbo haver, no sentido de existir, galera, fica no singular. A despeito de existirem saraus. Logo, deveria ser a despeito de haver saraus. O verbo haver não apresenta sujeito, mas apresenta objeto direto. E esse verbo ficará no singular por ser um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem sujeito. Legal? Então a letra A está errada. A despeito de poderia ser trocado por apesar de, né? Só que não o verbo. Note aí que houve erro. Letra B. Se bem que promova-se saraus e oficinas. O que se promove? Saraus. Então, promovam-se saraus e oficinas. Além do mais, o que ele é atrativo aí. Se bem que se promovam, houve erro de colocação pronominal, porque o que é uma palavra atrativa, não por ser pronome relativo, mas por ser uma conjunção. Toda conjunção adverbial é atrativa, ok? Se bem que se promovam saraus e oficinas. Letra C. Ainda que aconteça saraus, o que acontece? Saraus e oficinas aconteçam. Houve erro. Letra D. Embora exista saraus e oficinas, embora existam e não exista, viu, gente? Por que, Léo? Você falou que o haver ficaria no singular. É o haver no sentido de existir. Agora, havendo o verbo existir, o verbo fica no singular, tá? Havendo o verbo existir, o verbo concorda com o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Então, embora existam saraus e oficinas. Letra E. Mesmo que haja saraus e oficinas, nós temos aí o verbo haver, sentido de existir, logo ficou no singular, resposta correta, letra E. Então, foi uma questão praticamente de concordância verbal. Ele só trocou aí, no caso, os verbos, né? O foco aí maior, o foco nosso aí foram os verbos, e não a conjunção em si. Legal, gente? Oi, vamos aí a outra questãozinha da FCC. Eu sou o professor Léo, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Vamos à nossa questão. O verbo que no texto pode ser flexionado em uma forma do plural, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase. Então, ele está falando, o verbo está no singular e eu posso colocá-lo também no plural. Ou seja, um caso facultativo de singular ou plural. Vamos lá. Apenas um punhado irá produzir composições musicais memoráveis. Aí vamos lá, quem é o verbo? Irá produzir, locução verbal, dois verbos, ok. Vamos questionar o verbo. Quem irá produzir? Um punhado. Eu não posso falar um punhado irão produzir. Se eu colocar o verbo no plural, deveria ficar então uns punhados. Ficou bem claro? E aí eu mexeria com vários termos na frase. Ele quer que modifique, né, apenas o verbo, ok? Então, letra A está fora. Letra B, a mimese adiciona uma dimensão. Quem adiciona? A mimese. Legal, gente? E aí, o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. É impossível aí o verbo ficar no plural sem modificar o sujeito. Letra C, a criatividade envolve não só anos de preparação e treinamento conscientes. Vamos lá, quem é o verbo? Envolve. Quem é que envolve? A criatividade. Criatividade no singular, verbo no singular. Não é possível ali colocar o verbo no plural. E nós temos outros dois aí, ó. A maioria desses jovens, apesar de seus dons,
carece. Quem é que carece? A maioria desses jovens. Grave. Quando houver a expressão a maioria dos, tá? Ou a maioria dos jovens, a maioria, grande parte dos, um dos, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Então, a maioria desses jovens carece, concordando com a maioria, ou a maioria desses jovens carecem, concordando com jovens. Então, mexeria apenas com o verbo, sem atrapalhar em nada a estrutura da frase, ok? Merlin Donald, em Origens do Pensamento Moderno, faz. Quem é que faz? Merlin. Não há como aí o verbo ficar no plural, uma vez que o sujeito está no singular. Nossa resposta E, então, é a letra D de doido. Ficou claro, gente? Então, um dos, grande parte dos, a maioria dos, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. A correspondência correta entre tempos e modos verbais. O que seria isso, Léo? Uma correlação verbal. É quando um verbo está relacionado a outro verbo e tem que haver uma lógica entre esses tempos. Olha a letra A. O que você tem que fazer primeiramente? Marcar os verbos. Nós temos o verbo tiver e depois nós temos o verbo é. E aí nós temos o poderíamos. Olha a frase. Quando a carne produzida em laboratório tiver amplo consumo, é que poderíamos. Perceba que não há lógica. O que você tem que fazer? Quando a carne produzida em laboratório tiver, é um futuro do subjuntivo, certo? Vai pedir um outro futuro. Olha então, quando a carne produzida em laboratório tiver amplo consumo, será que? Percebeu? Então, futuro do subjuntivo vai pedir um futuro do presente. Isso chama correlação, certinho? Então, a letra A está errada. Léo, como ficaria a frase toda? Quando a carne produzida em laboratório tiver amplo consumo, será que poderemos dizer se os recursos gastos? Percebeu aí? Então já há erro na letra A. A intenção aqui é dar a você dicas, dar a você macetes que irão ajudá-lo a responder as questões, legal? Então você vai pegar os verbos e vai tentar ver se um verbo está correlacionado a outro, se há uma lógica entre os tempos verbais. Certinho? Então você já aprendeu agora que o futuro do subjuntivo faz correlação, ou seja, ele pede um outro verbo no futuro do indicativo. Legal, gente? Letra B, nós temos o é, depois nós temos o aumente. Olha só, é preciso que se aumente. Legal, até aí tudo bem. É preciso que se aumente. Eu tenho o é presente do indicativo, ele é, e temos aí o presente do subjuntivo. Então, sem problema nenhum. O presente do subjuntivo se relaciona com o presente do subjuntivo, certo? Indicativo com subjuntivo. O investimento em pesquisa para que o agronegócio brasileiro não precisasse. Perceba que não tem lógica. Se você tem todos os verbos no presente, a lógica também é você manter essa ordem. Então, vai ficar como? É preciso que se aumente o investimento em pesquisa para que o agronegócio brasileiro não precise, legal, gente? Para que ele não precise importar tanto maquinário. Percebeu então? Presente do indicativo se relaciona com outro verbo no presente do indicativo. Letra C. Nós temos o houvesse, depois nós temos o será. Se houvesse, está no pretérito, está aí no caso, no pretérito do subjuntivo, né? Se eu falasse, cantasse, e denota uma dúvida. Se houvesse maior difusão das novas tecnologias, o agronegócio, desculpa aí, brasileiro será errado. Como que ficaria? Se houver maior difusão, o agronegócio será. Agora, se houvesse maior difusão, o agronegócio seria. Então vamos lá. Pretérito imperfeito do subjuntivo faz relação, né? Se relaciona com um pretérito, né? O futuro do pretérito. Se ele estudasse, ele passaria. Percebeu? Legal? Se eu falasse, ele me entenderia. Agora, se eu falar, né, futuro do subjuntivo, vai pedir um outro futuro do presente. Se eu falar, ele me entenderá.
Legal, gente? Deu para entender a correlação? Vamos para a letra D. O presidente da Embrapa demonstrou, pretérito do indicativo, pretérito perfeito, convicção ao defender que as novas tecnologias revolucionarão o futuro. Certinho, né? Se eu falar assim, o presidente da Embrapa demonstrou, ele falou que as coisas ocorrerão, certinho, sem problema nenhum. A letra D está correta. E na letra E, nós temos aí revolucionarão, está correlacionado corretamente com o verbo demonstrou, certo? Letra E, esteja sendo, olha aí, vamos ler. A agricultura de precisão já esteja sendo, já errou, porque como já esteja sendo, não tem lógica, né? Então aí o já denota algo de passado, então já estava sendo necessário ou já foi necessária, então não esteja sendo necessário nos dias atuais. Olha, se são nos dias atuais, então tem que ter lógica, certo? Só que já está lá na frente. Então tinha que ser o quê? A agricultura de precisão já está sendo necessária nos dias atuais. Então, de cara, a letra E também já está errada, sobrou a letra D. Então, fizemos uma questão de correlação verbal, em que você tem que pegar um verbo, fazer uma relação com outro verbo, para ver se os tempos se encaixam, para ver se algo fica, se há lógica entre esses verbos. Eu não posso falar com você, se você estudar, você passaria na prova. Não. Se você estudasse, você passaria na prova. Se você estudar, você passará na prova. Mais uma questão, vitorioso, vitoriosa, a nossa questão da Banca FCC, prova de 2018 aí para você. Uma frase escrita em conformidade com as informações do texto e com a norma padrão da língua é. Então, o que a banca está solicitando? Domínio da gramática. Aqui você tem que saber tudo. Saber regência, crase, concordância, pontuação, grafia. Normalmente é o que a banca mais vem cobrando aí quando envolve norma padrão, todo português. E o que você tem que fazer? Ler com muita calma cada alternativa. E uma dica, normalmente em cada alternativa a banca traz 2 ou mais erros. Isso já ajuda você, legal? Léo, mas se eu não encontrar nenhum erro, é porque você não está estudando, porque tem que estudar, legal, gente? Letra A. O campo brasileiro permanecerá estagnado enquanto não se implementar novas e mais avançadas tecnologias. Tem erro? Existe erro? Existe. Olha aí, nós temos estagnado. Onde está o erro aí, professor? O U, galera. Estagnado é com G mudo, nada de U. Nossa, Léo, nem percebi. E logo à frente nós temos a implementar, que é implementar. E além do mais, o que se implementa? Novas medidas se implementam. No caso, ele ficaria enquanto não se implementarem novas e mais avançadas tecnologias, né? Falei medidas aqui, mas o termo aí é correto. O termo correto é novas e mais avançadas tecnologias. Letra A está descartada. Letra B. Os custos da produção de carne em laboratório alterarão-se. Opa! Aqui já doeu o meu ouvido, né? Os meus ouvidos. Olha só, gente, alterarão. Isso aí é um futuro. Quando houver futuro e houver um pronome oblíquo, tem que ocorrer o quê? Conta para mim. Mesóclise. O que é mesóclise? É quando o pronome fica no meio do verbo. Como vai ficar? Alterar-se-ão. Os custos alterar-se-ão de maneira considerável. Nossa, Léo, o que houve aí em considerável? Falta de acento, gente, que faz parte também da grafia da palavra. Considerável, forte erá, paroxítona terminada em L tem que ter acento. Nossa, então errei aí, errou. Percebeu? Então, como que fica fácil? Letra C. Letra C, opa, vamos lá, novamente. Letra C, não há erro, viu, gente? Os sinais captados pelos sensores de cabresto oferecem. Quem é que oferece? Os sinais oferecem. A quem? Ao pecuarista, o que? Informações relevantes sobre o estado da boiada. Na letra D, nós temos um errinho aí, ó.
Os avanços na produção de carne em laboratório são crucial. Opa! Dois errinhos básicos. Primeiramente, separou o sujeito do verbo. O que é crucial? Os avanços são. Legal? Não se separa o sujeito do verbo. E além do mais, crucial é uma qualidade dos avanços. Os avanços são cruciais. Então já errou aí. Concorda, gente? Legal? Então, ótimo, já achamos dois erros. Letra E. Não há dúvida que. Você pode falar não há dúvida que ou não há dúvida de que. Há dúvida de alguma coisa. Mas eu só marquei só para você entender. Posso falar, não há dúvida que ele virá e não há dúvida de que ele virá. O nosso problema aí seria no estímulo. Olha que ele colocou estimulo, né? Então, não há dúvida que a agricultura de precisão carece de estímulo, tá? Não há dúvida de que ela carece de estímulo. Na verdade, estímulo é uma proparoxítona e tem que estar acentuada. Legal? E também aí o carece seria legal, não há dúvida de que ela careça de estímulo, né? De que ela necessite. Careça aí seria o presente do subjuntivo, não há dúvida que ela carece, não há dúvida que ela careça de ajuda, ou de suporte, alguma coisa. Considerando de que, olha aí, quem considera algo, alguma coisa. Considerando que o futuro não precisa dessa preposição aí. Legal? Extrapolou com a preposição de, foi além. Então, considerando que. Então, percebeu, gente? Quando falar em norma padrão, é todo o português, regência, pontuação, ortografia, colocação pronominal, muito cuidado aí, tudo bem? Leia com atenção e normalmente em cada alternativa há dois erros. Então, nossa resposta, letra C de coração apaixonado. Eu fico por aqui com mais uma questão da banca FCC.